Existem noites em que o silêncio pesa mais que qualquer sentença. Esta é uma delas. Meu escritório está mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca da luminária de mesa e pelo brilho intermitente dos relâmpagos que cortam o céu de São Paulo. São 23 horas de uma terça-feira comum. Ou deveria ser comum. A pasta aberta diante de mim contém um processo arquivado há 10 anos. Homicídio culposo. O réu foi encontrado morto na cela antes da sentença final. Caso encerrado. Justiça incompleta. Família destruída. Mais um arquivo empoeirado na pilha de injustiças que esta profissão acumula como cicatrizes. Pego o café frio e observo a fotografia grampeada ao processo. Rodrigo Mendes, 38 anos. Olhos cansados de quem carrega um peso invisível. Gerente de produção. Acusado de negligência criminosa que resultou na morte de um operário. A mídia o crucificou antes do julgamento. A sociedade o condenou antes das provas. E ele morreu antes de poder se defender. Fecho a pasta com um suspiro. 22 anos de advocacia me ensinaram que alguns casos não têm final feliz. Que a justiça nem sempre vence. Que inocentes morrem condenados e culpados dormem tranquilos em lençóis de seda. É quando ouço os passos no corredor. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Meu corpo congela. O prédio está fechado há 3 horas. A porta de entrada tem tranca eletrônica e o segurança noturno faz rondas de hora em hora. Não há como alguém estar lá fora. Mas os passos continuam, lentos, deliberados, aproximando-se. Minha mão instintivamente busca o telefone, mas algo me impede de discar. Uma sensação que transcende o racional. Uma certeza inexplicável de que esta visita não é ameaça, é destino. A porta se abre sem ser tocada. Não há rangido de dobradiças. Não há som de maçaneta girando. A porta simplesmente se abre, como se a própria realidade tivesse decidido ceder espaço para algo maior. E então ele entra. Rodrigo Mendes, o mesmo homem da fotografia, usando o mesmo terno cinza que vestiu na última audiência. Os mesmos olhos cansados. A mesma expressão de quem carrega um peso invisível. Mas há algo diferente, uma translucidez sutil, uma luz que parece emanar de dentro dele, como se sua essência fosse feita de algo além da matéria. Deveria estar apavorado, deveria estar gritando, correndo, questionando minha sanidade, mas não estou. Porque 22 anos de advocacia também me ensinaram a reconhecer a verdade quando ela está diante de mim. E a verdade, neste momento impossível, é que meu cliente mais importante acabou de atravessar a porta. Um cliente que morria há 10 anos. Boa noite, doutor. Sua voz é um sussurro que ressoa como trovão nas paredes do escritório. Sei que minha visita é incomum, mas preciso de seus serviços. Preciso que o senhor me defenda. Respiro fundo. Coloco o café sobre a mesa com mãos que tremem menos do que deveriam. Entrelaço os dedos e o encaro com a mesma postura profissional que adoto com qualquer cliente que cruza minha porta. Porque se há algo que esta profissão me ensinou, é que todos merecem defesa. Todos merecem ser ouvidos. Até mesmo, especialmente, os mortos. Sente-se, Sr. Mendes, digo, e minha voz soa mais firme que meu coração. Me conte sua história, desde o princípio. Rodrigo não exatamente se senta. Ele ocupa o espaço onde a cadeira está, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão para ele agora. E então, sob a luz fraca da luminária e o som da chuva que começa a cair lá fora, ele fala. E eu escuto, como sempre escutei, como sempre escutarei. Porque sou advogado, e a morte não muda isso. E sexta-feira, 13 de março de 2015, Rodrigo começa, e cada palavra carrega o peso de uma lembrança que não esmaece nem com a morte. Eu acordei às 5 da manhã, como todos os dias. Beijei minha esposa, Carolina. Ela ainda dormia.
Não sabia que aquele seria o último beijo de despedida como um homem livre. Anoto em silêncio. Aprendi que os detalhes importam, os pequenos gestos, as últimas memórias antes que tudo desmorone. Cheguei à fábrica às 6h15. Metalúrgica Ferraz Cia. 62 funcionários sob minha responsabilidade como gerente de produção. Não eram apenas números numa planilha, doutor. Eram pessoas, famílias. José tinha 3 filhos. Marina estava juntando dinheiro para casamento. Josué acabara de se tornar pai de uma menina. Sua voz quebra. Josué Barros, 23 anos, operador de prensa hidráulica. O nome paira no ar como uma sentença. Naquela manhã fiz a vistoria de rotina. Passei por cada setor, cada máquina. Quando cheguei na seção de prensagem, algo me incomodou. A prensa hidráulica número 3 estava fazendo um ruído estranho, sutil, quase imperceptível. Mas eu conhecia aquelas máquinas como conhecia minha própria respiração. O que o senhor fez? Parei a produção imediatamente. Há orgulho em sua voz, mesmo através da dor. Chamei o técnico de manutenção. Ele inspecionou, disse que era apenas um ajuste menor, que poderia esperar até o final do turno. Mas eu não aceitei. Insisti que fosse resolvido imediatamente. Nenhum operador usaria aquela máquina até eu ter certeza absoluta de que estava segura. E o técnico constatou algum problema? Não encontrou nada. Rodrigo fecha os olhos. Pelo menos foi o que ele disse. O ruído havia parado. Os sistemas pareciam normais. Ele assinou o relatório dizendo que estava tudo em ordem. Contra meu instinto, liberei a máquina. Consigo ver a cena se desenrolando. O gerente consciencioso, o técnico apressado, a pressão da produção, o ruído que desapareceu como um presságio ignorado. Às 14h42, ele continua, e há precisão cirúrgica em suas palavras. Eu estava na sala de reunião com a diretoria, apresentando ironicamente um relatório sobre investimentos em segurança. Foi quando ouvi o alarme. Aquele som que todo gerente teme, o som que significa que algo deu errado. Terrivelmente errado. Vejo suas mãos tremerem, mesmo sendo apenas projeções etéreas de mãos que não existem mais. Corri para o chão de fábrica. A prensa número 3 havia falhado. O sistema de segurança, que deveria interromper o ciclo se algo anormal fosse detectado, não funcionou. E Josué, ele para. E mesmo morto há 10 anos, a dor é visceral. Josué estava preso entre as placas de aço. 30 toneladas de pressão. Morte instantânea, disseram os médicos, como se isso amenizasse algo. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O que aconteceu depois? Pergunto, embora já conheça parte da resposta pelo processo. Caos, ele responde simplesmente. Ambulância, polícia, Ministério do Trabalho, sindicato, imprensa. Em menos de 2 horas, havia 20 câmeras na porta da fábrica, e todas queriam um culpado. Todas queriam uma cabeça para rolar. E eu, como gerente de produção, era o alvo mais fácil. Mas o senhor havia tomado precauções, havia parado a máquina. Havia, ele concorda, mas há amargura em sua voz. Mas quando os investigadores pediram o relatório de manutenção daquele dia, quando pediram os registros de vistoria, quando pediram qualquer evidência das minhas ações, tudo havia desaparecido. Minha caneta para no ar. Desaparecido? Apagado. Rodrigo me encara e há fogo em seus olhos mortos. Os registros eletrônicos, deletados. Os documentos físicos, sumidos. As câmeras de segurança que deveriam ter gravado minha inspeção matinal. Sem arquivo daquele horário específico. Foi como se minha versão dos fatos nunca tivesse existido. Como se eu nunca tivesse tentado proteger aqueles homens. E em lugar dessas evidências, relatórios falsos, ele cospe as palavras com veneno. Documentos com minha assinatura atestando que todas as máquinas estavam em perfeito estado. Que as manutenções preventivas estavam em dia, que não havia irregularidades.
17 páginas de mentiras com minha assinatura em cada uma delas. Meu cérebro de advogado já está montando o quebra-cabeça. Alguém o incriminou deliberadamente. A diretoria, ele afirma sem hesitação. 3 semanas antes do acidente, entreguei um relatório completo sobre riscos operacionais. 17 irregularidades críticas. Pedi substituição de equipamentos. Orçamento, R$ 2.400.000. A resposta foi que não havia verba, que eu deveria administrar com o que tinha, que produção não podia parar. JPI, e o senhor tem esse relatório? Rodrigo sorri, mas não há alegria ali. Apenas a tristeza infinita de quem conhece o final da história. Tinha, ele corrige, tinha 3 cópias, uma no meu computador, uma no servidor da empresa, uma impressa no meu armário pessoal. Todas desapareceram na mesma noite do acidente, e no dia seguinte, quando a polícia me interrogou, quando os advogados da empresa me acusaram, quando a mídia me transformou em monstro, eu não tinha como provar minha inocência. A chuva lá fora intensifica, como se o céu compartilhasse da injustiça. Fui indiciado em 72 horas. Homicídio culposo, negligência criminosa, falsificação de documentos. A promotoria pediu 20 anos. A imprensa já havia me condenado. Carolina tentou me defender, mas até ela começou a duvidar quando não conseguia apresentar uma única evidência do que eu dizia ser verdade. E o técnico de manutenção? O que ele testemunhou? Rodrigo ri, um som oco sem vida. Testemunhou que nunca fiz vistoria naquela manhã, que nunca pedi inspeção da máquina, que ele não havia sido chamado para verificar ruído algum. Seu depoimento contradizia cada palavra minha. E quando a defesa pediu os registros de entrada do prédio para provar que ele esteve na fábrica no horário que mencionei, os registros mostravam que ele só havia chegado ao meio-dia. Ele estava sendo pago para mentir. Todos estavam. Rodrigo confirma. A empresa tinha muito a perder. Processos trabalhistas, indenizações, multas federais, fechamento temporário, perdas de contratos. Era mais fácil, mais barato sacrificar um gerente, um bode expiatório, um culpado conveniente. Fecho meus olhos por um momento, processando a magnitude da conspiração. E o senhor morreu antes de poder se defender em julgamento. Morri, ele confirma, e há uma pausa pesada. Ou fui morto, nunca terei certeza. 3 dias antes da sentença final, fui encontrado enforcado na cela. Laudo, suicídio, nenhuma investigação adicional. Caso encerrado. Rodrigo Mendes, o gerente negligente que não aguentou o peso da culpa. Abro os olhos e o encaro. Mas o senhor não se matou? Não, ele responde, e há absoluta certeza em sua voz. Eu tinha uma filha de 7 anos, doutor. Laura. Ela vinha me visitar toda semana. Desenhava cartões dizendo, papai inocente. Eu jamais a deixaria acreditando que seu pai era covarde. Eu jamais desistiria de provar minha inocência. Jamais. E naquele momento, sob a luz fraca do escritório e o peso de uma injustiça que transcendeu a morte, entendi por que Rodrigo Mendes voltou. Algumas almas não descansam enquanto a verdade não for revelada. Levanto-me da cadeira e caminho até a janela. Lá embaixo, a cidade segue seu ritmo noturno, alheia ao impossível que acontece neste escritório. Carros passam. Pessoas caminham apressadas sob a chuva. A vida continua, indiferente à morte, indiferente à injustiça. Senhor Mendes, digo ainda de costas, o senhor compreende a impossibilidade do que está me pedindo? O senhor está morto há 10 anos. Juridicamente, o caso está encerrado. Não há como reabrir um processo criminal quando o réu não existe mais. No tribunal humano, sim, ele responde. Mas não estou pedindo justiça humana, doutor. Essa já falhou comigo. Estou pedindo algo maior. Viro-me para encará-lo. O que exatamente está pedindo? Rodrigo se levanta. Ou melhor, sua essência assume uma postura mais elevada.
Minha filha Laura tem 17 anos agora. Ela cresceu acreditando que seu pai era um assassino, que tirou a vida de Josué Barros por ganância. A viúva de Josué, Márcia, criou a filha sozinha, também acreditando na mesma mentira. Ambas carregam uma dor construída sobre falsidade. Ambas merecem a verdade. E como pretende que eu entregue essa verdade? As evidências desapareceram. As testemunhas mentiram. O processo está arquivado. As evidências não desapareceram, ele corrige. Apenas foram escondidas. Nada desaparece completamente, doutor. Tudo deixa rastros, pegadas digitais, transferências bancárias, e-mails corporativos, consciências culpadas. Os homens que me destruíram ainda estão vivos. Ainda ocupam posições de poder, e alguns deles carregam o peso do que fizeram. Aproximo-me dele e posso sentir uma temperatura diferente no ar. Não frio, não calor, algo intermediário. A sensação de estar na presença de algo que não deveria existir segundo as leis da física, mas existe segundo leis maiores. O senhor está me pedindo para investigar um caso encerrado, para encontrar evidências que a polícia não encontrou, para desafiar uma corporação que claramente tem recursos para destruir qualquer um que se oponha. Estou, ele confirma sem hesitação. E está me pedindo para fazer isso baseado no testemunho de um morto. Um testemunho que nunca seria aceito em tribunal algum. Não precisa ser aceito em tribunal, Rodrigo responde. Precisa ser aceito pelas pessoas que importam. Minha filha, a viúva de Josué. A verdade não precisa de sentença judicial para existir. Ela só precisa ser revelada. Volto para minha mesa, abro novamente a pasta do processo. Olho para a fotografia de Rodrigo vivo, depois olho para Rodrigo morto parado diante de mim. Sou advogado criminalista há 22 anos. Digo lentamente. Defendi mais de 300 clientes, ganhei casos impossíveis, perdi casos que deveria ter ganho, mas nunca defendi alguém que já foi enterrado. Então será o primeiro. Ele sorri fracamente. Será lembrado como o advogado que provou que a justiça não termina com a morte. Ou serei lembrado como o louco que conversava com fantasmas. Fantasma. Ele repete a palavra como se saboreasse seu significado. É interessante como os vivos têm medo dos mortos, como se a morte nos tornasse monstros. Mas eu não sou menos humano agora do que era quando meu coração batia. Continuo sendo pai, continuo sendo inocente, continuo merecendo justiça. Há verdade absoluta em suas palavras. Abro minha gaveta e retiro um contrato de honorários em branco. Coloco-o sobre a mesa. Pego a caneta. Se vou representá-lo, preciso que responda algo com total honestidade. Pergunte. Por que voltou agora? Por que não há 5 anos ou há 2 anos? Por que esta noite, neste momento? Rodrigo permanece em silêncio por longos segundos. Quando finalmente fala, sua voz carrega um peso que transcende a eternidade. Porque Laura completou 17 anos, semana passada. A mesma idade que eu tinha quando perdi meu pai. Ele morreu num acidente de trabalho quando eu era adolescente. E passei anos culpando-o, anos achando que ele foi negligente, que não se importou o suficiente com a própria segurança. Só quando me tornei adulto, quando entendi como o mundo corporativo funciona, percebi que meu pai foi vítima, não culpado. Ele me encara com intensidade fantasmagórica. Laura está na mesma encruzilhada agora. Está prestes a entrar na universidade, construir sua vida, e carrega o sobrenome Mendes como uma maldição. Cada vez que alguém pesquisa seu nome, encontra notícias sobre o gerente assassino, sobre o homem que matou um operário e depois se matou por covardia. Ela precisa saber a verdade antes de construir seu futuro sobre mentiras. A sinceridade em sua voz é incontestável. Assino o contrato de honorários, depois empurro-o na direção dele. Não sei como fará para assinar isso. Rodrigo sorri, coloca a mão sobre o documento e, diante dos meus olhos, a caneta se move sozinha, traçando sua assinatura em caligrafia perfeita.
A mesma assinatura que consta nos documentos falsificados do processo. Quando se está morto, ele diz, algumas coisas se tornam mais fáceis. Pego o contrato assinado, guardo-o na pasta. Então está feito. Sou oficialmente seu advogado. Mas precisa entender algo. Não posso prometer vitória. Não posso garantir que encontrarei as evidências. Não posso assegurar que a verdade será revelada. Eu sei, ele responde. Mas posso garantir algo, não está sozinho nesta jornada. Posso ir a lugares que os vivos não podem. Posso ver coisas que os vivos não veem. Posso sussurrar verdades em ouvidos que precisam ouvi-las. Seremos parceiros, doutor. Um advogado vivo e um cliente morto. Juntos, provaremos que a justiça não reconhece fronteiras, nem mesmo a fronteira entre vida e morte. Estendo minha mão, ele estende a dele. Quando nos tocamos, sinto algo que desafia a explicação. Não é frio, não é calor, é conexão, é propósito. É o início de algo que mudará tudo o que penso sobre lei, sobre verdade, sobre o que significa defender alguém. Há uma coisa que preciso saber. Digo antes que ele desapareça. Como saberei quando precisar de você? Como o chamarei? Rodrigo sorri pela primeira vez com algo parecido com paz. Não precisará me chamar. Estarei sempre que precisar. Nos arquivos que revisar, nas testemunhas que entrevistar, nos momentos em que estiver prestes a desistir. Estarei lá, doutor, porque agora somos mais que advogado e cliente. Somos o quê? Somos a última chance da verdade. E então, como chegou, ele desaparece. A cadeira está vazia, o escritório volta a ter temperatura normal, a chuva lá fora diminui, mas o contrato assinado permanece sobre minha mesa, real, concreto, impossível. Olho para o relógio. 00:15. Pego meu telefone e marco um lembrete. Segunda-feira, 8h. Metalúrgica Ferraz Encia. Iniciar investigação caso Rodrigo Mendes. Fecho a pasta, desligo as luzes, tranco a porta. E ao sair do prédio, sob a chuva fina que ainda cai, sei que minha vida acabou de mudar completamente. Porque agora sou o advogado dos mortos. E o primeiro caso acaba de começar. Segunda-feira chega fria e cinzenta, o tipo de manhã que parece projetada para desencorajar investigações impossíveis. Mas impossível deixou de ser obstáculo na noite em que aceitei defender um morto. Estaciono em frente à metalúrgica Ferraz Encia, às 8h40 da manhã. O prédio é menor do que imaginava. 3 andares de concreto manchado pelo tempo e pela fuligem industrial. Uma placa desbotada anuncia 50 anos de tradição e excelência. Mas não há excelência em deixar um homem morrer. Não há tradição em esconder a verdade. Na recepção, uma mulher de meia idade me recebe com sorriso profissional e desconfiança nos olhos. Bom dia, posso ajudá-lo? Dr. Oliveira, advogado, apresento meu cartão. Estou conduzindo uma revisão de processos trabalhistas arquivados. O escritório que represento adquiriu recentemente o espólio jurídico do Dr. Campos, que defendeu alguns funcionários desta empresa. Preciso verificar documentação para encerrar pendências formais. É mentira, mas é mentira necessária. Aprendi que a verdade às vezes precisa de disfarces para conseguir entrar onde foi expulsa. A recepcionista hesita, mas minha postura confiante e o cartão profissional vencem a resistência inicial. Aguarde um momento. Vou verificar com o departamento jurídico. Enquanto aguardo, observo o ambiente. Pôsteres de segurança nas paredes. Sua família espera você em casa. Segurança é prioridade número 1. Irônico. Josué Barros não voltou para casa. E a segurança claramente não era prioridade quando custava R$2.400.000. A recepcionista retorna acompanhada de um homem alto, 50 e poucos anos, terno azul marinho impecável. Dr. Oliveira, sou Marcelo Tavares, gerente jurídico. Em que posso ajudá-lo? Repito minha história. Ele me estuda com olhos de quem está acostumado a identificar ameaças, mas eventualmente concorda. Nossos arquivos antigos estão no subsolo.
A senhora Regina pode acompanhá-lo, mas preciso que assine um termo de confidencialidade. Naturalmente. 20 minutos depois, estou no subsolo da fábrica. Um labirinto de caixas de papelão, arquivos metálicos e o cheiro inconfundível de mofo e tempo. Regina, a arquivista, é uma senhora de 60 anos que claramente conhece cada documento deste lugar. Processos trabalhistas de 2015 estão naquela seção. Ela aponta. Tenho que subir para resolver algo. Demora uns 40 minutos. Ficará bem sozinho? Perfeitamente. Ela sai. E estou sozinho, ou quase. Caixa 17. A voz de Rodrigo sussurra ao meu lado. Não o vejo, mas sinto sua presença. Segunda prateleira à esquerda. Atrás das pastas de seguro de vida. Sigo as instruções. Encontro a caixa. Dentro dezenas de pastas amareladas. Folheio rapidamente até encontrar uma etiqueta. Manutenção preventiva. Janeiro a março 2015. Meu coração acelera. Abro a pasta. Dentro, relatórios de manutenção, assinaturas de técnicos, carimbos da empresa e lá, página 23, um documento que não deveria existir. Relatório de vistoria extraordinária. Data: 13 de março de 2015, 6h47. Solicitante: Rodrigo Mendes, gerente de produção. Motivo: ruído anormal em prensa hidráulica. 3. Técnico responsável: Carlos Andrade. Conclusão: sistema operando dentro dos parâmetros. Ruído não identificado na inspeção. Liberação condicional para uso monitorado. Minhas mãos tremem segurando o papel. Eles não destruíram tudo, sussurra Rodrigo. Destruíram os arquivos digitais, destruíram minha cópia física, mas não pensaram em verificar os arquivos de controle interno do departamento de manutenção. Esta cópia nunca passou pelas mãos da diretoria. Fotografo o documento com meu celular. Depois, fotografo a página inteira, o cabeçalho da pasta, tudo que possa servir como contextualização. Mas, Rodrigo continua, mesma caixa, pasta menor no fundo. Procuro, encontro, uma pasta fina com etiqueta Orçamentos Negados, primeiro trimestre 2015. Dentro, 3 folhas grampeadas, um orçamento detalhado para substituição de equipamentos. Valor: R$ 2.437.000. Solicitante: Rodrigo Mendes. Justificativa: 17 irregularidades críticas identificadas em auditoria interna. Substituição urgente necessária para garantir segurança operacional. E na última página, um carimbo vermelho. Negado. Motivo: indisponibilidade orçamentária. Revisitar em 2016. A data do carimbo: 28 de fevereiro de 2015, 2 semanas antes do acidente. Fotografo tudo. Agora a caixa ao lado, Rodrigo instrui. Pasta verde, transferências e pagamentos diversos. Obedeço. Dentro dessa pasta, encontro registros bancários, transferências da empresa para contas pessoais. A maioria são bonificações normais. Mas há uma sequência de pagamentos que chama a atenção. Carlos Andrade, técnico de manutenção, R$ 15.000. Data: 18 de março de 2015. Descrição: bonificação especial, serviços extraordinários. 5 dias após o acidente. Mais abaixo, outro pagamento, mesmo beneficiário, R$ 25.000. Data: 10 de abril de 2015. Descrição: ajuda de custo, realocação. Carlos Andrade, o técnico que testemunhou contra Rodrigo, o mesmo que disse nunca ter sido chamado para vistoria, o mesmo cujo relatório eu acabei de encontrar, provando que ele mentiu sob juramento. Pagaram seu silêncio, murmuro. Pagaram muito mais que isso, Rodrigo responde. Pagaram sua alma. Continuo fotografando cada página, cada comprovante, cada evidência que deveria ter sido encontrada há 10 anos e que permaneceu aqui, esquecida no subsolo, esperando que alguém procurasse nos lugares certos. Há algo mais que preciso encontrar, digo em voz baixa.
Os registros de entrada. Se você fez a vistoria às 6h47 e chamou Carlos Andrade, deve haver registro dele entrando na fábrica antes das 7. Caixa 22, Rodrigo indica. Mas precisa ser rápido. Regina voltará em 15 minutos. Localizo a caixa. Dentro, cadernos de registro manual de entrada. Antes da digitalização completa dos sistemas, havia um guarda que anotava manualmente cada visitante e funcionário fora do horário padrão. Voleio até março de 2015. Dia 13, sexta-feira. 6h15, Rodrigo Mendes, gerente. 6h35, José Carlos, segurança. 6h52, Carlos Andrade, manutenção. Chamado emergencial. Lágrimas involuntárias borram minha visão. A verdade estava aqui. O tempo todo, enterrada sob camadas de negligência e conveniência corporativa. Fotografo a página inteira. Ouço passos no corredor, Regina voltando. Rapidamente reorganizo as caixas, recoloco as pastas. Quando ela entra, estou folheando tranquilamente outro arquivo, completamente desinteressante. Encontrou o que precisava? Ela pergunta. Sim, respondo, e não é mentira. Encontrei exatamente o que precisava. Saio da fábrica às 11h20. O sol finalmente rompeu as nuvens, como se até o clima celebrasse a descoberta. Entro no carro e, pela primeira vez em dias, sorrio. Conseguimos, digo para o banco vazio ao lado. Conseguimos, Rodrigo confirma. E posso jurar que sinto algo parecido com alívio emanando dele. Mas isso é apenas o começo. Agora precisamos de testemunhas, pessoas dispostas a falar. E há uma que sempre soube a verdade, mas teve medo de contar. Quem? Maria Oliveira, assistente administrativa. Ela digitava todos os relatórios que entreguei à diretoria. Ela viu tudo desaparecer dos sistemas. E foi ameaçada de demissão se contasse algo. Ela ainda trabalha lá? Aposentou-se há 3 anos. Mora sozinha, tem 2 gatos e carrega essa culpa como uma cruz há 10 anos. Endereço? Rodrigo me dá. Enquanto dirijo na direção indicada, compreendo a verdadeira natureza desta parceria impossível. Ele me guia, eu executo. Ele sussurra, eu ajo. Ele é a memória, eu sou a voz. Juntos estamos reescrevendo o que a morte tentou apagar. Maria Oliveira mora num apartamento pequeno no bairro de Santana, 3º andar de um prédio sem elevador construído nos anos 80. O interfone toca 3 vezes antes que uma voz hesitante responda. Alô? Dona Maria? Meu nome é Dr. Oliveira, sou advogado. Gostaria de conversar sobre seu tempo na metalúrgica Ferraz. É sobre Rodrigo Mendes. Silêncio, longo, tenso. Não tenho nada a dizer sobre isso. Dona Maria, eu sei que a senhora sabe a verdade e sei que carrega isso há muito tempo. Só peço 20 minutos. Depois, se quiser que eu vá embora, irei. Mas, por favor, me dê uma chance de ouvir sua versão. Outro silêncio. Depois, o som da porta se destrancando. Subo os 3 lances de escada. Ela me espera na porta. 70 anos, talvez. Cabelos grisalhos, olhos cansados que já viram demais. E no fundo desses olhos, culpa. Entre rápido, ela diz, olhando nervosamente para o corredor, como se ainda temesse ser vigiada. O apartamento é simples, mas organizado. 2 gatos me observam com curiosidade felina de um sofá floral. Ela me oferece café, que aceito por cortesia. Sentamos. Ela segura a xícara com mãos que tremem levemente. Como me encontrou? Pesquisa de registros trabalhistas. Minto parcialmente. Seu nome apareceu em vários documentos administrativos do período. 28 anos, ela diz de repente. Trabalhei naquela fábrica por 28 anos. Comecei como recepcionista. Terminei como assistente administrativa da gerência de produção. Vi 3 gerentes passarem antes de Rodrigo. Ele foi o único que verdadeiramente se importava com as pessoas. Retiro meu gravador. Posso gravar nossa conversa? Ela hesita. Depois balança a cabeça negativamente. Não, sem gravações. Mas pode anotar se prometer nunca dizer que falei com você.
Não posso prometer isso, Dona Maria. Se o que me contar for crucial, talvez precise citá-la como testemunha. That's it. Então não posso falar. Pode! A voz de Rodrigo sussurra ao meu lado. Ela precisa, ela quer, só tem medo. Inclino-me ligeiramente para a frente. Dona Maria, Rodrigo Mendes tinha uma filha. Laura, ela tem 17 anos agora. Cresceu acreditando que seu pai era um criminoso negligente que se matou por covardia. Ela carrega esse peso todos os dias. E a senhora sabe que essa história é mentira. As lágrimas começam a descer no rosto dela. Ele era um bom homem, ela sussurra. Um bom pai, um bom gerente. Ele se importava, de verdade. Eu sei, digo suavemente, e preciso que me conte o que viu, o que sabe, o que aconteceu de verdade. Ela seca as lágrimas com um guardanapo floral. 3 semanas antes do acidente, ela começa, a voz quebrando. Rodrigo me chamou no escritório dele. Estava preocupado. Disse que havia identificado problemas graves nas máquinas, que precisava formalizar isso urgentemente. Me pediu para digitar um relatório completo, 17 páginas, detalhando cada irregularidade, cada risco, cada solução necessária. Anoto freneticamente. Digitei tudo. Ele revisou 3 vezes. Estava perfeccionista. Dizia que aquele documento poderia salvar vidas. Imprimimos 5 cópias. Uma para a diretoria, uma para o arquivo dele, uma para o RH, uma para o departamento de manutenção. E uma que ele levou para casa, diz que era para ter certeza de que nada se perderia. E o que aconteceu com essas cópias? No dia do acidente, ela continua, as palavras saindo em torrente como se tivesse esperado 10 anos para dizê-las. Eu estava no arquivo quando o acidente aconteceu. Ouvi o alarme. Vi Rodrigo correndo. E então, menos de 1 hora depois, vi Ricardo Ferraz, o diretor-geral, entrar na sala de arquivos. Ele nunca entrava lá. Nunca. Mas naquele dia, entrou. E saiu carregando pastas. Meu coração dispara. As pastas de Rodrigo? Ela confirma com a cabeça. 2 horas depois, um técnico de TI que eu nunca tinha visto antes entrou no escritório de Rodrigo. Ficou lá por 40 minutos. Quando saiu, o computador de Rodrigo estava formatado. Disseram que era procedimento padrão em casos de investigação. Mas eu sabia. Sabíamos todos. Estavam apagando evidências. A senhora disse algo, contou para alguém? Ela esconde o rosto nas mãos. No dia seguinte, Ricardo me chamou no escritório dele. Disse que a empresa passaria por tempos difíceis, que todos precisariam ser discretos, que se alguém falasse coisas que pudessem prejudicar a empresa, haveria consequências. Ele não ameaçou diretamente, não precisava. Eu tinha 62 anos, faltavam 3 para minha aposentadoria, e ele sabia disso. Silêncio pesado preenche o apartamento. Então a senhora ficou calada. Fiquei, ela soluça. Fiquei calada enquanto Rodrigo era crucificado na mídia. Fiquei calada durante o julgamento. Fiquei calada quando ele morreu naquela cela e vivo com essa culpa todos os dias desde então. Aproximo-me e coloco minha mão sobre a dela. Dona Maria, a senhora não teve escolha. Eles a coagiram. A senhora foi vítima também. Mas Rodrigo está morto, ela chora. E eu estou viva, aposentada, segura, enquanto a filha dele cresceu sem pai e sem verdade. Diga a ela. A voz de Rodrigo ressoa no cômodo, e embora Maria não possa ouvi-lo, eu posso. Diga que eu nunca a culpei, que entendi, que sempre entendi. Dona Maria, digo gentilmente, se Rodrigo estivesse aqui agora, ele diria que entende, que não há culpa. Mas ele também diria que ainda há tempo, tempo de fazer a coisa certa. Ela me encara com olhos vermelhos. O que quer que eu faça? Testemunhe, formalmente, conte tudo que me contou agora, mas num depoimento oficial. Ajude-me a limpar o nome dele, ajude Laura a conhecer a verdade sobre seu pai. E se tentarem me prejudicar? Ricardo Ferraz tem 72 anos agora. Está aposentado. A empresa mudou de mãos 3 vezes desde 2015.
Os novos donos não têm interesse em proteger crimes cometidos pela administração anterior. E quanto às ameaças antigas, é difícil ameaçar alguém que já não tem nada a perder. Ela reflete por longos minutos. Os gatos miam suavemente. O relógio de parede marca cada segundo que passa. Finalmente ela respira fundo. O que precisa que eu faça? Saio do apartamento de Maria 2 horas depois, com algo que vale mais que ouro, sua concordância em depor. Ela me deu detalhes, nomes, datas. Confirmou que viu pessoalmente a destruição de evidências. Confirmou que foi coagida ao silêncio. No carro, sinto a presença de Rodrigo mais intensa que nunca. Obrigado, ele disse simplesmente. Não me agradeça ainda. Temos muito trabalho pela frente. Preciso localizar Carlos Andrade, o técnico de manutenção. Preciso confrontar Ricardo Ferraz. Preciso construir um caso sólido o suficiente para que a verdade seja inegável. Já sabe onde encontrar Carlos, Rodrigo me diz. Ele nunca saiu da cidade. Abriu uma oficina mecânica pequena em Guarulhos. Casou. Teve filhos. Tentou construir uma vida nova longe da culpa. Ele vai falar? Não voluntariamente. Mas se apresentarmos as evidências bancárias, se mostrarmos que temos Maria disposta a testemunhar, se deixarmos claro que a verdade virá à tona com ou sem cooperação dele, talvez a consciência que ele tentou enterrar acorde. Inicio o carro e programo o GPS para Guarulhos. Uma coisa, Rodrigo. Por que Maria? Por que não começamos com Carlos diretamente? Porque Maria não tem nada a esconder, exceto sua vergonha. E vergonha pode ser transformada em coragem. Carlos tem cumplicidade ativa, tem pagamentos, tem mentiras sob juramento. Ele precisa ser confrontado com evidências irrefutáveis antes de considerar cooperar. Maria era a ponte, Carlos é a peça-chave. E Ricardo Ferraz? Ricardo é o alvo final, o arquiteto da conspiração. Mas não podemos abordá-lo até termos tudo amarrado. Ele é inteligente, experiente. Se sentir que ainda pode negar, negará até o fim. Precisamos tornar a verdade inescapável primeiro. Enquanto dirijo, reflito sobre a complexidade desta investigação. Não é apenas sobre encontrar evidências. É sobre reconstruir um quebra-cabeça que foi deliberadamente despedaçado e espalhado. É sobre transformar testemunhas aterrorizadas em vozes da verdade. É sobre provar que a morte não é o fim da busca por justiça. É, de todas as formas, o caso mais importante da minha carreira. E meu cliente está morto. A oficina mecânica de Carlos Andrade é exatamente o tipo de lugar que passa despercebido. Uma garagem convertida num bairro operário de Guarulhos. Placa simples. Andrade Mecânica. Consertos em geral. 3 carros estacionados na frente em diversos estágios de reparo. São 15 horas quando chego. O sol da tarde incide diretamente sobre o asfalto quente, criando aquela distorção visual que faz tudo parecer ligeiramente irreal. Apropriado, considerando que estou prestes a confrontar um homem com evidências que ele pensava estarem enterradas junto com Rodrigo. Um homem sai debaixo de um Gol branco, 40 e poucos anos, macacão sujo de graxa, rosto marcado pelo tempo e por algo mais pesado. Remorso. Boa tarde, cumprimento. Procuro Carlos Andrade. Ele se endireita, limpando as mãos num pano igualmente sujo. Sou eu. O senhor tem algum carro para consertar? Não exatamente. Retiro meu cartão de advogado. Gostaria de conversar sobre seu trabalho anterior, na metalúrgica Ferraz. A mudança em sua expressão é instantânea. O sangue drena de seu rosto. Suas mãos param de limpar. Por um momento parece que vai correr ou desmaiar. Depois, recupera-se parcialmente. Não trabalho mais lá há anos. Eu sei, desde 2015, alguns meses depois do acidente com Josué Barros. Ele dá um passo para trás. Não tenho nada a dizer sobre isso. Senhor Andrade, minha voz é firme, mas não agressiva. Estou representando a família de Rodrigo Mendes. E encontrei documentos interessantes. Muito interessantes. Talvez queira sentar e conversar antes que eu leve esses documentos
para as autoridades. O medo em seus olhos é palpável. Que documentos? Abro minha pasta. Retiro cópias impressas das fotografias que tirei. O relatório de vistoria que ele assinou. Os registros de entrada mostrando sua presença na fábrica às 6h52. E, principalmente, os comprovantes de transferência bancária. R$40 mil em pagamentos especiais 2 semanas após o acidente. Coloco tudo sobre o capô do carro mais próximo. Estes documentos. Carlos olha para os papéis como se fossem cobras venenosas. Suas mãos tremem. De onde tirou isso? Os arquivos da própria fábrica. Arquivos que a diretoria não sabia que existiam, ou pensou que ninguém procuraria. Eu não... Mentiu sob juramento. Interrompo. Disse que nunca foi chamado para vistoria naquela manhã. Disse que Rodrigo Mendes nunca reportou problema algum. Mas aqui está sua assinatura dizendo exatamente o contrário. E aqui está o registro de entrada provando que você estava lá no horário exato que Rodrigo afirmou. Ele cambaleia e se apoia no carro. Eles me disseram que era para proteger a empresa, que se a verdade saísse, todos perderiam o emprego, que Josué tinha morrido por acidente e que nada traria ele de volta. E os R$40 mil também eram para proteger a empresa? Lágrimas começam a descer por seu rosto, deixando rastros limpos na pele coberta de graxa. Tenho 3 filhos. Minha esposa estava desempregada. A empresa ofereceu dinheiro e me garantiu que eu nunca seria responsabilizado. Disse que Rodrigo já estava condenado de qualquer forma e que meu testemunho apenas confirmaria o que todos já sabiam. Exceto que não era o que todos sabiam, digo, minha voz endurecendo. Era mentira. Rodrigo Mendes tentou fazer a coisa certa, tentou proteger aqueles homens. E você o traiu por dinheiro. Eu sei! Ele grita, a voz quebrando. Sei disso todo santo dia há 10 anos. Vejo o rosto dele toda vez que fecho os olhos. Vejo a filha dele nos noticiários. Sei que destruí a vida de um homem inocente. Então conserte isso, digo sem piedade. Conte a verdade, formalmente, oficialmente, desfaça o que fez. E se eu fizer isso? Vou preso por perjúrio, perco tudo? Possivelmente, admito. Mas pelo menos conseguirá dormir à noite, e a filha de Rodrigo terá a verdade que merece. Carlos se deixa cair ao chão, sentado contra a roda do carro, soluçando. Ele tem razão. A voz de Rodrigo ressoa ao meu lado, mas não precisa ser cruel. Ele foi vítima também de um sistema corrupto que explora o medo das pessoas. Suavizo minha postura. Agacho-me ao lado de Carlos. Senhor Andrade, entendo que estava numa posição impossível. Entendo que tinha família para sustentar. Não estou aqui para julgá-lo. Estou aqui para oferecer redenção. Para ambos. Para você e para Rodrigo. Ele me encara através das lágrimas. Como? Como posso me redimir de ter destruído um homem inocente? Dizendo a verdade, um bom advogado pode argumentar que você foi coagido, que sofreu pressão psicológica e financeira, que sua cooperação agora demonstra remorso genuíno. Não posso garantir que não haverá consequências legais, mas posso garantir que fazer a coisa certa sempre é melhor que viver na mentira. Ele permanece em silêncio por longos minutos. Depois, com voz rouca, o que precisa que eu faça? 3 horas depois, saio da oficina com mais do que esperava. Carlos não apenas concordou em depor, mas me deu informações adicionais. Nomes de outros funcionários que foram coagidos. Detalhes sobre como a diretoria orquestrou o acobertamento. E, principalmente, confirmou que foi Ricardo Ferraz, pessoalmente, quem o procurou com a proposta. No carro, sinto Rodrigo mais presente do que nunca. 2 testemunhas, ele diz, Maria e Carlos. Mais as evidências documentais. Estamos construindo algo sólido. Ainda falta o arquiteto, respondo. Ricardo Ferraz. Ele é peça fundamental. Sem depoimento dele ou evidência direta de seu envolvimento, podemos ser descartados como teoria conspiratória. Ricardo é inteligente, experiente, não vai simplesmente confessar. Então precisamos tornar a confissão irrelevante, digo, pensando em voz alta.
Precisamos de evidências tão contundentes que sua negação seja impossível de sustentar. E como fazemos isso? E-mails corporativos, chamadas telefônicas, registros de reuniões. Se Ricardo orquestrou tudo isso, deixou rastros. Pessoas como ele sempre deixam, são arrogantes, acreditam que estão acima das consequências. Os servidores da empresa foram renovados em 2018, Rodrigo me informa. Mas havia backup externo, contrato com empresa de TI terceirizada, e essa empresa tem obrigação legal de manter arquivos por 10 anos. Sorrio. Sabe o nome dessa empresa? DataSafe Tecnologia, escritório em Pinheiros. Programa Novo Destino no GPS. Vamos fazer uma visita. Enquanto dirijo, reflito sobre o progresso. Em menos de 48 horas, transformei um caso impossível em algo tangível. Tenho evidências físicas, tenho testemunhas dispostas a falar, tenho um rastro documental que leva diretamente à conspiração, mas principalmente tenho algo que nenhum advogado teve antes. Um parceiro que pode estar em lugares que eu não posso, que pode sussurrar informações que ninguém mais sabe, que pode guiar esta investigação com a precisão de quem viveu cada momento dela. Tenho um cliente morto que se recusa a aceitar a injustiça de sua sentença. E juntos, estamos prestes a provar que a morte não é o fim da busca por verdade. DataSafe Tecnologia ocupa o 5º andar de um prédio comercial em Pinheiros. Recepção moderna, paredes de vidro, aquele ar de competência tecnológica que empresas de TI cultivam. São 18 horas quando chego, minutos antes do fechamento. A recepcionista, uma jovem de 20 e poucos anos, me recebe com cortesia profissional. Boa tarde. O senhor tem agendamento? Não, mas é urgente. Preciso falar com o responsável pelo departamento de arquivamento e backup. Sobre que assunto especificamente? Recuperação de dados arquivados de cliente antigo, assunto judicial. Ela hesita, então faz uma ligação interna. Minutos depois, um homem de meia idade aparece. Crachá identifica Maurício Soares, gerente de operações. Dr. Oliveira, sou Maurício. Como posso ajudar? Explico sucintamente. Preciso acessar backups arquivados da metalúrgica Ferraz Ancia, período de janeiro a abril de 2015. Informo que é para investigação de processo criminal arquivado. Maurício franze o senho. Isso requer autorização judicial formal. Não posso simplesmente entregar dados de clientes sem ordem adequada. Entendo perfeitamente, respondo preparado para esta resposta, mas posso solicitar acesso aos metadados, não aos conteúdos dos e-mails e documentos em si, mas às informações sobre sua existência, datas, remetentes, assuntos. Isso não viola a privacidade e me ajudaria a saber exatamente o que pedir quando obtiver a ordem judicial. Maurício considera. Tecnicamente, metadados não são protegidos da mesma forma, mas ainda assim... Estou investigando a morte de um homem inocente, interrompo, permitindo que a emoção genuína entre em minha voz. Um homem que foi falsamente acusado de negligência que resultou em morte, que morreu na prisão antes de poder provar sua inocência. Sua filha adolescente merece saber a verdade, e esses dados podem contê-la. Maurício me estuda. Vejo conflito em sua expressão. Regras versus ética, protocolo versus justiça. Me dê um momento. Ele finalmente diz. Desaparece por uma porta interna. 15 minutos depois, retorna com um tablet. Consegui autorização da diretoria para acesso limitado aos metadados. Apenas índices, nada de conteúdo. Tem 20 minutos. É tudo o que preciso. Ele me leva a uma sala de conferência pequena. Coloca o tablet na minha frente. Interface simples, mostrando o sistema de busca. Digite o nome do cliente e o intervalo de datas. O sistema mostrará a lista de arquivos backupeados com informações básicas. Eu digito Metalúrgica Ferraz Ancia, 01/02/2015 a 30/04/2015. O sistema processa. Segundos depois, uma lista aparece. Milhares de entradas, e-mails, documentos, planilhas.
Posso filtrar por remetente ou palavras-chave no assunto? Sim. Digito Ricardo Ferraz. A lista reduz para centenas de entradas. Digito Rodrigo Mendes. Reduz mais. 53 e-mails trocados entre Ricardo Ferraz e outros executivos mencionando Rodrigo Mendes no período. Leia os assuntos dos e-mails. A maioria é administrativa comum, mas 3 chamam a atenção. Data: 28/02/2015. De Ricardo Ferraz. Para Conselho Administrativo. Assunto: Ré. Orçamento manutenção, negado, justificativa. Data: 13/03/2015, 15h37. De Ricardo Ferraz. Para Dr. Augusto Lima, jurídico. Assunto: urgente, acidente fatal, gerenciamento de crise. Data: 14/03/2015, 08h15. De Ricardo Ferraz. Para Dr. Augusto Lima, jurídico. Assunto: documentação problema, solução definitiva. Meu coração dispara. Documentação problema, solução definitiva. Enviado um dia após o acidente. Preciso dos conteúdos desses 3 e-mails, digo a Maurício. Isso exige ordem judicial, ele repete. Entendo. Pode me fornecer os códigos de referência desses arquivos específicos para que eu inclua na ordem judicial? Sim, isso posso fazer. Ele anota os códigos. Também tiro fotografias discretas das telas com meu celular, capturando os metadados completos. Há mais uma coisa, digo. Registros de ligações telefônicas. A empresa fazia backup de logs de chamadas corporativas? Sim, mas isso também requer ordem judicial, eu sei. Interrompo. Mas posso saber se esses registros existem? Maurício digita alguns comandos. Existem. Logs completos de todas as extensões corporativas, incluindo celulares corporativos, período solicitado. Esses logs mostrariam chamadas entre Ricardo Ferraz e, digamos, Carlos Andrade, técnico de manutenção? Maurício verifica o sistema. Sim, mostraria se essas chamadas foram feitas de linhas corporativas. Perfeito. Inclua os códigos de referência desses logs também. Ele anota tudo. Quando termino, tenho uma lista completa de arquivos específicos que preciso requisitar judicialmente, mas principalmente tenho a confirmação de que esses arquivos existem, que a verdade está preservada digitalmente, esperando ser revelada. Obrigado, Maurício. O senhor não sabe o quanto isso significa. Ele me acompanha até a recepção. Espero que encontre o que procura, doutor. E espero que faça justiça por esse homem. No estacionamento, Rodrigo está ao meu lado novamente. Estamos perto, ele diz, e há emoção em sua voz espectral. Muito perto. Ainda preciso da ordem judicial. E para isso, preciso convencer um juiz de que há causa provável. Preciso apresentar as evidências que já tenho de forma convincente o suficiente. Então é hora de organizar tudo, montar o caso completo. Mostrar a cronologia da conspiração. Concordo. Dirijo de volta ao escritório enquanto minha mente organiza as peças do quebra-cabeça. 28 de fevereiro. Rodrigo entrega relatório sobre irregularidades. Ricardo Ferraz nega orçamento. 13 de março, manhã. Rodrigo detecta ruído na prensa. Chama Carlos Andrade. Vistoria é realizada e documentada. 13 de março, 14h42. Acidente fatal. Josué Barros morre. 13 de março, 15h37. Ricardo Ferraz envia e-mail urgente para jurídico sobre gerenciamento de crise. 14 de março, e-mail sobre documentação problema, solução definitiva. Maria Oliveira testemunha destruição de evidências. 18 de março. Carlos Andrade recebe primeiro pagamento especial, R$ 15.000. Abril. Carlos testemunha falsamente contra Rodrigo. Recebe segundo pagamento. Junho. Rodrigo morre na cela. Caso encerrado. É uma cronologia clara de conspiração, acobertamento e destruição de evidências. Mas preciso amarrar tudo com documentação irrefutável. Passo a noite inteira no escritório montando a petição.
27 páginas detalhando cada evidência, cada testemunha, cada conexão. Anexo fotografias dos documentos encontrados. Incluo declaração prévia de Maria Oliveira e Carlos Andrade, confirmando disposição para depor. Apresento os metadados dos e-mails como prova de que evidências adicionais existem e estão preservadas. Às 6 da manhã, quando o sol começa a nascer sobre São Paulo, finalizo o documento. Petição de acesso a evidências digitais e reabertura investigativa. Caso Rodrigo Mendes. Às 9 horas, protocolo pessoalmente no Fórum Criminal. A escrivã que me atende franze o senho ao ler o título. Reabertura? O réu não faleceu? Faleceu, mas a verdade não, e a filha dele merece conhecê-la. Ela carimba o protocolo. Número do processo: 2025-1001, boinoite 47-2. Distribuído para a 7ª Vara, juíza doutora Helena Martins. O nome me é familiar. Juíza conhecida por rigor técnico, mas também por sensibilidade humana. Uma das poucas que entende que justiça vai além de procedimentos. Prazo para análise? 15 dias úteis para decisão sobre liminares. Preciso de análise urgente. É possível solicitar? Mas pode incluir pedido de urgência na petição. Já incluí. Argumento: testemunhas idosas, risco de deterioração de evidências digitais. Relevância social do caso. Saio do fórum com sensação de que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora é esperar, confiar no sistema, torcer para que a justiça, mesmo tardia, prevaleça. 3 dias depois recebo a notificação. A juíza Helena Martins deferiu parcialmente o pedido, autoriza acesso aos e-mails específicos e aos registros de chamadas, determina que DataSafe disponibilize os arquivos em 5 dias úteis. E o mais surpreendente, convoca a audiência especial para a coleta de depoimentos de Maria Oliveira e Carlos Andrade. É mais do que eu esperava. Ligo imediatamente para Maria e Carlos, informando sobre a audiência. Ambos confirmam presença. Maria está nervosa, mas determinada. Carlos está apavorado, mas resignado. Vamos fazer história, digo a Rodrigo naquela noite, no escritório vazio. Vamos provar que a morte não encerra a busca por justiça. Não somos só nós, ele responde. São todas as almas que foram injustiçadas, todos os inocentes condenados, todos os que morreram sem defesa. Estamos abrindo uma porta, doutor. Uma porta entre o mundo dos vivos e dos mortos. E essa porta pode mudar tudo. A audiência está marcada para segunda-feira, 9 horas. Chego ao fórum às 8h15. Maria já está lá, sentada num banco do corredor, apertando a bolsa com força. Carlos chega minutos depois, acompanhado da esposa, uma mulher pequena, de olhos gentis. Vocês estão prontos? Pergunto. Maria acena afirmativamente. Carlos apenas engole seco. Às 9 em ponto somos chamados. A sala de audiência é menor do que os tribunais dramáticos da televisão. Cadeira simples, mesa para a juíza, espaço para testemunhas. Mas há algo solene ali, algo que transcende o espaço físico. A juíza Helena Martins entra. 50 e poucos anos, postura firme, mas olhos humanos. Ela lê o processo rapidamente, depois nos encara. Doutor Oliveira, esta é uma petição incomum, muito incomum. O senhor está pedindo essencialmente que eu reabra a investigação de um caso onde o réu faleceu há 10 anos. Sim, excelência, mas não para absolvê-lo no sentido legal, para restaurar sua memória, sua honra e dar à sua filha a verdade que lhe foi negada. A juíza reflete. E as testemunhas presentes podem oferecer informações substanciais? Podem e irão, excelência. Muito bem, vamos proceder. Senhora Maria Oliveira, aproxime-se. Maria se levanta com dificuldade. Caminha até o lugar das testemunhas, presta juramento. E então, com voz trêmula que gradualmente ganha força, conta tudo. Conta sobre os relatórios que digitou,
sobre o dia do acidente, sobre Ricardo Ferraz entrando no arquivo, sobre a coação e as ameaças veladas, sobre 10 anos de culpa. Quando termina, há lágrimas em seus olhos, mas também há algo mais, alívio. A juíza faz algumas perguntas técnicas. Maria responde todas com precisão impressionante. Sua memória dos detalhes é nítida, preservada pela culpa que carregou. Obrigada, senhora Oliveira. O senhor Carlos Andrade, por favor. Carlos se aproxima como homem caminhando para o cadafalso. Presta juramento com voz quase inaudível e então confessa. Confessa que foi chamado para a vistoria, que assinou o relatório, que depois mentiu sob pressão e suborno, que testemunhou falsamente, que destruiu a vida de um homem inocente. Há silêncio absoluto na sala quando ele termina. Até a escrivã parou de digitar, absorvendo a magnitude da confissão. A juíza quebra o silêncio. Senhor Andrade, o senhor compreende que acabou de confessar perjúrio, que pode haver consequências criminais? Compreendo, Excelência. Carlos responde, e a paz estranha em sua voz. E aceito essas consequências. Vivi 10 anos na mentira. Prefiro 1 ano na verdade. A juíza faz anotações. Depois me encara. Doutor Oliveira, o senhor mencionou evidências digitais adicionais? Sim, Excelência. Graças à sua autorização, recebi ontem os arquivos da DataSafe. Gostaria de apresentá-los agora. Abro meu laptop. Projeto na tela da sala os e-mails que finalmente consegui acessar. E-mail 1, 28602-2015, de Ricardo Ferraz. Para Conselho Administrativo. Assunto: Orçamento manutenção. Negado. Justificativa. Membros do Conselho, o gerente Mendes continua insistindo em gastos desnecessários sob pretexto de segurança. Precisamos deixar claro que produtividade não pode ser sacrificada por paranoia. Sugestão: manter equipamentos atuais e monitorar situação. Investimento solicitado, 2,4 milhões, é inviável neste trimestre. E-mail 2, 13/03/2015, 15h37, de Ricardo Ferraz, para Dr. Augusto Lima, jurídico. Assunto: urgente, acidente fatal, gerenciamento de crise. Augusto, tivemos acidente fatal hoje. Operador morreu na prensa. Gerente Mendes está fazendo alarde sobre ter alertado sobre problemas. Precisamos controlar narrativa antes que isso vire processo criminal contra a empresa. Prepare estratégia defensiva. Falaremos pessoalmente. E-mail 3, 14/03/2015, 0815, de Ricardo Ferraz. Para Dr. Augusto Lima, jurídico. Assunto: documentação problema. Solução definitiva. Confirmado. Documentos removidos dos arquivos principais. TI formatou o sistema de Mendes. Registros de entrada sendo ajustados. Carlos Andrade aceitou cooperar mediante compensação. Promotoria focará em negligência individual do gerente. Empresa oferecerá indenização generosa à família da vítima para evitar processo cível. Situação sob controle. O silêncio na sala é ensurdecedor. A juíza lê os e-mails 3 vezes. Sua expressão transita de profissional para indignada. Isso é... Ela procura palavras. Isso é conspiração documentada. Obstrução de justiça, falsificação de evidências, suborno de testemunha e homicídio judicial, Excelência. Acrescento: Rodrigo Mendes morreu na prisão acusado de crime que não cometeu. Morreu porque estas pessoas destruíram deliberadamente sua defesa. A juíza se recosta na cadeira processando. Doutor Oliveira, vou além do que o senhor pediu. Vou determinar a abertura de inquérito policial completo contra Ricardo Ferraz e demais envolvidos. Vou requisitar manifestação do Ministério Público sobre possível revisão póstuma do caso. E vou... Ela pausa, emoção quebrando a formalidade judicial. Vou pessoalmente redigir documento atestando a inocência de Rodrigo Mendes, baseado nas evidências apresentadas.
não tem valor legal como sentença, mas tem valor moral. E às vezes é o valor moral que importa mais. Sinto lágrimas queimando meus olhos. Ao meu lado, embora invisível para todos os outros, sinto Rodrigo. E ele está chorando também. 2 semanas depois, estou sentado num café próximo à Universidade de São Paulo. São 15 horas de um sábado ensolarado. Estudantes passam apressados, carregando livros e sonhos. E entre eles, vejo uma jovem de 17 anos, cabelos escuros presos em rabo de cavalo, olhos que carregam um peso muito grande para sua idade. Laura Mendes. Ela me vê e hesita. Depois respira fundo e se aproxima. Doutor Oliveira? Laura, obrigado por vir. Ela se senta, pede um café. Suas mãos tremem ligeiramente. Sua ligação foi inesperada. Minha mãe não queria que eu viesse. Disse para deixar o passado no passado. E o que você acha? Acho que mereci conhecer meu pai. O verdadeiro, não a versão que a mídia construiu. Respiro fundo. Este é o momento mais importante que as audiências, que as evidências, que tudo. Laura, seu pai não era o homem que disseram que ele era. Então conto tudo. Sobre os relatórios ignorados, sobre a vistoria que ele fez, sobre a conspiração que o destruiu, sobre Maria e Carlos e Ricardo Ferraz, sobre os e-mails, sobre a verdade que ficou enterrada por 10 anos. Laura escuta em silêncio. Lágrimas descem silenciosamente por seu rosto. Quando termino, ela permanece quieta por longos minutos. Ele tentou salvá-los, ela finalmente sussurra. Tentou fazer a coisa certa. Tentou e foi punido por isso. Mas Laura precisa saber de algo mais. Seu pai não desistiu, não se matou. Eu encontrei evidências de que... Haru, como explico? Como digo que seu pai voltou dos mortos para me contratar, que trabalhamos juntos nestas semanas, que ele esteve ao meu lado em cada passo? Mas Laura me encara com olhos que parecem ver além. Ele veio até você, não veio? Meu coração para. Como? Porque eu sonho com ele. Ela diz simplesmente, em toda semana, desde que completei 17 anos, ele me diz para não desistir, que a verdade virá, que alguém provará sua inocência. E então, 3 semanas atrás, sonhei que ele estava num escritório, conversando com um advogado. E quando você ligou... Ela não precisa terminar. Ele me pediu para fazer isso por você, admito. Para que você soubesse quem seu pai realmente era, para que pudesse construir sua vida sobre verdade, não sobre mentiras. Laura chora abertamente agora, mas são lágrimas de libertação, não de dor. Posso falar com ele? Olho ao redor. Rodrigo está ali, sentado na cadeira vazia ao nosso lado. Ele acena para mim. Ele está aqui agora. Digo suavemente, e quer que você saiba que te ama, que sempre amou, que nunca, nunca a abandonaria por escolha, que cada dia longe de você foi tortura, e que está incrivelmente orgulhoso da mulher que você está se tornando. Laura soluça. Eu sei, papai. Sempre soube. No fundo, sempre soube. E naquele momento, algo extraordinário acontece. Uma brisa passa pelo café, mesmo sem vento. As folhas de uma planta próxima se movem suavemente. E Laura sorri através das lágrimas, olhando para a cadeira vazia. Ela vê algo, sente algo. Ela se despede. Ricardo Ferraz é indiciado 3 semanas após a audiência. Obstrução de justiça, falsificação de documentos, suborno de testemunha. A mídia que uma vez crucificou Rodrigo agora devora Ricardo com frenesi ainda maior. Ele tenta alegar que os e-mails foram tirados de contexto, mas não há contexto que justifique documentação problema, solução definitiva. Carlos Andrade recebe acordo de delação premiada. Testemunha formalmente contra Ricardo. Detalha cada encontro, cada pagamento, cada mentira. Em troca, pena reduzida e liberdade condicional. Maria Oliveira é reconhecida como testemunha de boa-fé. Nenhuma acusação, apenas gratidão pública por ter finalmente encontrado coragem. O processo criminal contra Ricardo está em andamento, pode levar anos, mas o resultado já não importa tanto.
Porque 3 meses após aquela primeira noite impossível, a juíza Helena Martins emite um documento oficial. Não é sentença de absolvição, legalmente impossível para um morto, mas é declaração formal, reconhecendo a inocência de Rodrigo Mendes, baseado em provas irrefutáveis. É publicada no Diário Oficial. É divulgada pela imprensa. É finalmente verdade oficial. Laura Mendes dá entrevista para jornal local. Fala sobre o pai que foi injustiçado, sobre a luta por verdade, sobre perdão e redenção. Sua foto aparece ao lado da foto de Rodrigo, e o título diz: A filha que limpou o nome do pai, mesmo 10 anos após sua morte. A viúva de Josué Barros, Márcia, procura Laura. Elas se encontram num parque, conversam por horas, choram juntas, porque ambas foram vítimas. Ambas perderam homens que amavam por causa de ganância corporativa. E juntas decidem processar a metalúrgica civilmente. Não por dinheiro, por reconhecimento. O acordo é firmado 6 meses depois. A metalúrgica Ferraz Encia admite publicamente falha nos sistemas de segurança, admite encobrimento, paga indenizações às famílias e cria fundo permanente de segurança do trabalho em nome de Rodrigo Mendes e Josué Barros. Não traz os mortos de volta, mas honra suas memórias. É noite de sexta-feira, exatamente 1 ano após aquela primeira visita impossível. Estou no escritório novamente, finalizando papelada do caso. Oficialmente, o processo está encerrado. Rodrigo Mendes foi inocentado aos olhos do mundo. Sua filha conhece a verdade. Justiça, mesmo imperfeita, prevaleceu. A chuva bate contra a vidraça, como naquela noite. Mas desta vez, não há tensão, apenas paz. Você conseguiu, digo em voz alta para o escritório vazio. Tudo o que pediu, conseguimos. Rodrigo aparece, mas diferente. Há luz mais intensa nele agora, menos dor, mais serenidade. Não, doutor. Nós conseguimos. Você foi minha voz quando eu não tinha mais. Foi minha justiça quando o sistema havia falhado. Foi trabalho de ambos. Foi. Ele concorda. Mas principalmente foi prova. Prova de que a morte não é o fim. De que verdade sempre encontra caminho. De que algumas almas não descansam não por vingança, mas por amor. Por amor às pessoas que deixamos. Por amor à justiça. Por amor à verdade. Levanto-me e vou até a janela. A cidade lá embaixo pulsa com vida. O que acontece agora com você? Já aconteceu, ele responde suavemente. Laura sabe quem eu realmente era. Márcia sabe que Josué não morreu por negligência de um gerente monstruoso, mas por ganância corporativa. Carlos e Maria encontraram redenção. Ricardo enfrentará consequências. A verdade foi revelada. Minha missão está completa. Você vai partir? Vou descansar, ele corrige. Finalmente, pela primeira vez em 10 anos, poderei fechar os olhos sem fardo, sem peso, sem injustiça me prendendo. Sinto nó na garganta. Foi honra defendê-lo. Foi honra ser defendido. Rodrigo sorri. E, doutor, não pare. O que fizemos aqui abriu algo. Outros virão. Outros que morreram injustiçados. Outros que precisam de voz. Outros que merecem defesa. Você se tornou algo único. O advogado que prova que morte não é desculpa para a injustiça. Está dizendo que outros mortos virão me procurar? Estou dizendo que agora você sabe que é possível, que justiça transcende fronteiras e que quando você aceita defender o impossível se torna possível. Ele começa a desvanecer. A luz nele intensifica. Obrigado, doutor, por tudo, por acreditar, por lutar, por não desistir quando qualquer pessoa sensata teria desistido. Obrigado a você, respondo, por me ensinar que esta profissão vai além de tribunais, que é sobre verdade, sobre honra, sobre fazer o que é certo mesmo quando o mundo diz que é impossível. Rodrigo está quase completamente translúcido agora. Cuide de Laura por mim, de longe, como padrinho secreto, ela merece. Cuidarei, prometo. Então, com um último sorriso, ele desaparece.
O escritório fica vazio, silencioso, normal. Mas não sou mais a mesma pessoa que era há um ano. Aprendi que justiça não conhece fronteiras, que morte não encerra a busca por verdade, que alguns casos valem a pena lutar mesmo quando parecem impossíveis. Aprendi que meu cliente apareceu no escritório 10 anos depois de ser enterrado. E mudou tudo. Guardo o último documento na pasta. Fecho o arquivo. Desligo o computador. Olho para a cadeira onde Rodrigo sentou naquela primeira noite. Vazia. Mas não realmente vazia. Porque algo permanece. Uma presença. Uma lição. Uma verdade. No canto da mesa, meu telefone vibra. Mensagem de Laura. Passei no vestibular, direito, vou seguir o caminho dele. Obrigada por tudo. Sorrio. Algumas vitórias vão além de tribunais. Me levanto, pego meu casaco, vou para a porta, mas antes de sair, olho uma última vez para o escritório. Se houver outros, digo em voz alta, se houver mais almas precisando de justiça, podem me procurar. Estarei aqui. O silêncio é minha resposta. Mas no fundo, sei que não ficarei só silêncio por muito tempo. Porque agora sou conhecido em dois mundos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ambos sabem. Há um advogado que defende o impossível. E o impossível sempre encontra seu caminho até minha porta. Fecho a porta do escritório, desço as escadas, saio para a noite fria e chuvosa de São Paulo. E pela primeira vez em décadas de carreira, não tenho medo do que virá. Porque aprendi algo fundamental. A morte não é o fim da justiça. É apenas o começo de um novo tipo de advocacia. E eu sou o advogado dos mortos.